Olá, graça e paz, amados. Vamos continuar nosso estudo? Você está gostando do estudo? Se você está gostando, compartilha com outras pessoas, tá? Faz publicidade, vai enviando esse tipo de ensino a outras pessoas, que é muito edificante. Que bom que você está aqui. Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse do Gênesis. Você lembra? É o nome desse estudo. Por que Apocalipse? Porque a palavra Apocalipse não significa outra coisa senão revelação. Esse nome ele é muito mal interpretado, mas pouco a pouco nós vamos começar a compreender as Escrituras, compreender aquilo que Deus tem para nós, o que Deus está falando através do seu livro sagrado, a Bíblia. Amém? Então vamos continuar. Você lembra onde nós paramos no último estudo? Gênesis, nós estamos estudando Gênesis. Abre a sua Bíblia, eu já te convido para você pegar a sua Bíblia, isso é muito importante. Tenha esse momento agora de estudo como algo revelador para a tua vida, tá? Então, sempre pega um papel, pega uma caneta, faz as suas anotações, faz as suas comparações, tá bom? Tudo que eu falar aqui, vai anotando os versículos para ver se quadra com o que está escrito na palavra de Deus, ver se aquilo que eu estou falando, ela está em harmonia com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Sempre que você ouvir uma pregação, você ouvir um estudo, é importante você fazer algum questionamento, verificações, se aquilo que foi ensinado, aquilo que foi pregado, está de verdade escrito na palavra de Deus. Isso é edificante, isso faz a gente crescer e aprender mais. Amém? Então nós terminamos o último estudo falando da luz, falando do versículo 3 e versículo 4. Você lembra? Disse Deus, haja luz. Nós estudamos o que é essa luz. Você agora sabe o que significa no princípio Deus criou os céus e a terra. Você lembra que Gênesis 1 é um paralelo, Gênesis 1:1 é um paralelo com Colossenses 1:15. Você precisa ler esses dois versículos juntos. Paulo tinha essa revelação. Você sabe agora que o princípio de Gênesis não é um tempo, é uma pessoa. Você também sabe que não basta só o Espírito Santo estar se movendo sobre um lugar. É importante a palavra. Você lembra desse conselho que eu te dei? O mover do Espírito Santo não trouxe transformação. Mas quando Deus começou a falar, a palavra de Deus com o mover do Espírito Santo, colocou tudo em ordem. E você também, no versículo 3, você aprendeu que aí está escrito na sua Bíblia, na minha Bíblia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas Deus não disse haja luz. Você lembra qual é o verbo que é usado aí? Pois aí, novamente, Cristo é revelado. A luz não foi criada, a luz foi manifestada. E que luz é essa? Qual é o verbo que é usado nesse versículo, nessa frase? É o verbo eu sou, é o verbo sou, o verbo ser, é o verbo hayá do hebraico, o verbo ser ou estar. Então aí nós descobrimos que, na verdade, Cristo, que é a luz do mundo, foi manifestado a este planeta, a essa terra que está em caos, totalmente em desordem. Aí Jesus chegou, aí Cristo chegou. Amém? E hoje nós vamos estudar o versículo, do versículo 4 até o versículo 28 de Gênesis. E olha que coisas maravilhosas estão aqui ocultas. Quando você lê a Bíblia, existe uma primeira capa que é a tradução normal do grego para a sua língua, para o português ou para outra língua que você for. Existe uma tradução aí, normal, mas debaixo dessa tradução existem outras informações. E debaixo dessas informações existem outras revelações. E quanto mais você vai estudando e você vai orando e pedindo para o Espírito Santo revelar a palavra, mais você vai descobrindo os tesouros da palavra de Deus. Então aqui agora
nesses versículos que vamos ler, até o versículo 28, você vai ver coisas maravilhosas que tem tudo a ver com você e tem tudo a ver comigo. Amém? Tudo que está escrito na Bíblia, tudo, toda palavra, todo ponto, toda letra, Deus está transmitindo uma informação para a sua vida, para uma geração, para uma família, para um indivíduo. Então, por isso é importante nós dependermos da palavra de Deus, estudar e conhecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que a Bíblia, ela nos incentiva a conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. É necessário. Bom, abre a sua Bíblia, você já abriu sua Bíblia? Nós vamos ler agora do versículo 4 em diante até o versículo 28, tá? Nós vamos aprender a respeito de algo. Hoje você vai entender de uma vez por todas do que se trata a mensagem de Jesus Cristo. Você sabe qual é a mensagem principal de Jesus Cristo? Você lembra qual foi a primeira pregação de Jesus Cristo na terra, publicamente? E você lembra qual foi a primeira pregação numa sinagoga de Jesus? Você lembra qual foi a última mensagem de Jesus depois que ele ressuscitou? Você lembra? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O reino de Deus. E esse é um tema que pouco conhecido, muito falado. Todo mundo fala do reino, todo mundo quer o reino, todo mundo prega sobre o reino de Deus. É uma mensagem poderosa, o reino de Deus, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o soberano. Que reino é esse maravilhoso? Todo mundo quer o reino de Deus, mas é um dos temas mais mal interpretados da Bíblia, o reino de Deus. Mas hoje, nessa aula, não tudo, e nem eu tenho a capacidade também de falar tudo do reino. Não, me falta conhecimento, mas um pouco, algo novo eu vou trazer para a sua vida a respeito do reino. Hoje você vai entender o que é o reino de Deus. E juntamente com o reino existe uma palavra que está ligado diretamente ao reino. Evangelho. Evangelho. Você é evangélico? Você é evangélico? Então deixa eu te perguntar, o que é o evangelho? Esse assunto, esse tema que nós vamos estudar hoje, sempre que eu ensino ele, eu faço essa pergunta para os alunos. O que é o evangelho? Quem aqui é evangélico? Todos levantam a mão. Aí eu pergunto, o que é o evangelho? Me responde, o que é o evangelho? Agora para por um minuto e pensa, o que é o evangelho? Você é evangélico? O que é o evangelho? A primeira resposta, boas notícias. Uau, 10 pontos. 10 pontos para você. O evangelho, no grego, traduzindo para o português, a conotação do grego é isso, boas novas, que se refere a boas notícias. Muito bem. Agora, vamos parar e pensar um pouco para poder entender. Se evangelho, a tradução do grego significa boas novas, olha só, boas novas. Bem, que boas? Boas o quê? Boas notícias. Bem, que notícia é essa? O evangelho é boas notícias. Que notícias são essas? É aqui que está a maioria dos erros. Que notícia é essa? É boa notícia? Sim. Que notícias? E é boa e são novas. Se são novas, significa que não existia. Presta atenção. Boas novas. Se são novas, quando algo é novo, é porque ele começou a existir.
ele acabou de ser fabricado, ele acabou de chegar, significa que não existia antes. Então, qual é a notícia que não existia antes e que ela é maravilhosa? Isso que significa Evangelho. E a resposta de qual é a notícia que está o erro. Muitos dizem ou pensam e afirmam, e eles não estão errados, em certa parte é certo. As pessoas dizem, o Evangelho é a boa notícia da salvação. Concordo, mas isso não é a essência. Isso faz parte do Evangelho, mas essa não é a resposta correta. Outros dizem, o Evangelho é a notícia do perdão dos meus pecados. 10. Mas essa não é a resposta correta do que é o Evangelho. A boa notícia é que nós vamos morar no céu, a maioria. A boa notícia é que nós vamos morar no céu. Também tem razão, também tem uma certa verdade, mas essa também não é a essência do Evangelho. Essa não é o centro do Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é essa boa notícia? Tudo isso, salvação, perdão, ir para o céu, faz parte, mas não é a resposta correta. Então hoje você vai aprender qual é a resposta correta. Que boa notícia é essa? Eu já quero te adiantar que o Evangelho não tem nada a ver com o céu. Apesar de aqueles que creram no Evangelho, eles irão para o céu. Por um tempo. Só por um tempo. O Evangelho não vai levar ninguém para sempre para o céu. Amém? Você não foi feito para o céu. Você sabia disso? Que você não foi feito para o céu? Se você e eu tivéssemos feitos para o céu, nós tínhamos asas, nós éramos anjos. Mas nós somos homens. E Deus fez a terra para os homens. Então você sabe que todos os nossos amigos, familiares que já morreram em Cristo, eles estão em algum lugar no céu. Num paraíso de Deus. Sim, mas um dia eles vão voltar. Um dia vão ter que ressuscitar novamente. Você sabia disso, né? Então o Evangelho, o final dele não quer dizer o céu. O foco do Evangelho não é o céu. O foco do Evangelho é a terra. E você vai aprender um pouco sobre isso nessa aula. Prepare o seu coração e peça para que o Espírito Santo de Deus te abençoe e me abençoe também. Para que nós possamos receber palavras de Deus, revelação de Deus nesse dia. Amém? Vamos ao nosso texto. Vamos hoje aprender sobre isso. No final você vai ter as respostas. Então, nós aprendemos, paramos no versículo 4, na última aula, haja luz e houve luz. E Deus separou a luz das trevas, você lembra? O dia aqui, o versículo 4 diz, e viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, maiúsculo, e chamou Deus as trevas noite, maiúscula. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Que separação foi essa? Por que o dia aqui está com a letra maiúscula e a noite está com a letra minúscula? E lá no versículo 14, quando Deus vai fazer o sol e a lua, lá Deus chama o dia de dia, mas com letra minúscula, e noite com letra minúscula. Por quê? Porque aqui, no versículo 4, no versículo 3 e no versículo 5, o dia é Cristo e a noite é Satanás. Nós falamos um pouco sobre isso na aula anterior. Então agora nós vamos daqui para frente para falar do versículo 4 em diante até o versículo 28. Presta atenção comigo, abre a sua Bíblia aí e acompanha comigo. Do versículo 1 de Gênesis até o versículo 10 não existe vida. A terra está em caos. Amado, eu vou parar um momento aqui, presta atenção. Vou abrir um parênteses aqui e quero dar uma informação. Eu vivi 16 anos na Espanha, eu fiz teologia na Espanha, eu estudei na Espanha, fiz vários cursos na Espanha, as minhas Bíblias eu leio a maioria em espanhol, eu tenho um vínculo muito forte com a Espanha,
Então, você vai reparar, porque agora vem na minha mente isso, que muitas vezes eu estou falando algumas palavras que não estão no vocabulário português. E por que isso? Porque o espanhol está aqui na minha cabeça, tá? Então eu quero te pedir desculpas se eu tiver algum erro aqui de palavras, finais de palavras, eu sempre estou colocando um final em espanhol, pode ser que aconteça isso. Eu quero te pedir desculpa, tá? Se você vê que eu estou pronunciando alguma palavra errada, é por causa do espanhol. Sempre que eu vou pregar, sempre que eu vou ensinar, eu estou aqui falando para você, mas eu estou buscando no meu cérebro as palavras certas para mim não falar errado ou soltar um espanhol. Então, eu quero te pedir desculpa e quero te dar essa explicação. Se você vê que eu estou falando errado aqui, algumas palavras, o argumento é esse, porque o espanhol está aqui na minha mente, são 16 anos de Espanha, ainda tenho um vínculo muito forte com a Espanha e leio em espanhol. Tá? Então, às vezes, vai ter esse erro aí de pronunciamento de alguma palavra, tá bom? Mas eu quero te explicar isso. É devido ao espanhol que está... Eu estou falando aqui com você, mas eu estou buscando palavra em português, frase em português, para poder não errar, tá bom? Então, desculpa. Bom, fecha parênteses, vamos continuar. Agora, do versículo 1 de Gênesis até o versículo 10, o mundo está em caos. Você vê aí? O mundo está em caos, trevas e desordem. Deus está liberando uma palavra, Deus já começou a liberar a luz que é Cristo, e o Espírito Santo está movendo aí nesse ambiente de desordem, e Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está separando as águas, Deus está separando a terra seca. Olha que interessante. No primeiro dia, você vai ver que Deus separou a noite e a luz. E no segundo dia, Deus separa as águas das águas. Até o final do sexto dia, onde Deus está criando as coisas, separando, você vai ver que só na separação das águas que não foi bom. O resto tudo vai dizer, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando houve a separação das águas, não foi bom. E como que eu sei que não foi bom? Porque Deus não disse que foi bom. Então, quando Deus está dizendo do 1 ao 6 que é bom, mas ele pula o 2, no 2 ele não fala que foi bom, quer dizer que essa separação das águas não foi bom. E por que eu estou te dizendo isso? Só para você ficar curioso. Porque nós vamos ter uma aula sobre isso. Que águas são essas? Uau, que águas são essas? Bom, você vai ver que Deus agora está colocando organizando o planeta Terra, preparando um ambiente, preparando um reino. Do 1 ao 10 ele prepara o reino. Agora no versículo 10 já está tudo preparado, o ambiente já está preparado para receber vida. No versículo 10. Agora no versículo 11, acompanha comigo aí, você vai ver que Deus vai dar uma ordem para a terra que já está criada. A terra já está criada. Agora Deus vai dar uma ordem para aquilo que já existe. Para a terra. A terra já existe. Terra seca já existe. Então Deus vai dar uma ordem para a terra. Vai dizer, terra, produza ervas verdes, e que essas ervas produzem outras ervas conforme a sua espécie. E a terra produziu ervas verdes, com as suas sementes dentro, segundo a sua espécie. No versículo 20, Deus dá uma ordem para as águas. Águas produzem animais aquáticos e aves que voam no céu, cada um segundo a sua espécie. Os peixes, os animais marítimos e as aves do céu saíram das águas, igual que as ervas saíram da terra, de dentro da terra, e já saiu pronto. Os peixes já saíram pronto. Agora no versículo 24, Deus vai novamente dar uma ordem para a terra. Terra, produzam animais selvagens, e que eles se produzem conforme a sua espécie. E a terra produziu os animais.
Você imagina essa cena? Eu sempre imagino essa cena. Já os animais saindo vivo, pulando. Eu imagino um cavalo saindo de dentro da terra, formoso, bonito, perfeito. Assim foi. E viu Deus que isso era bom. A terra produziu. Deus deu uma ordem e de dentro da terra saíram todos os animais e cada um segundo a sua espécie. Esse é o padrão que Deus seguiu. No versículo 26, Deus continua esse mesmo padrão. Olha que interessante. Isso é muito importante, é simples, é simples. O que você está ouvindo aqui, você já ouviu, você já sabe. Mas às vezes a gente precisa parar e prestar muita atenção e olhar com um olhar mais profundo. Olha o que Deus vai dizer no versículo 26. Ele vai seguir o mesmo padrão. Ele vai criar o homem agora. Ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o homem saiu de dentro de Deus. Olha aí no versículo 24. Acompanhem comigo, vê se é isso mesmo que está escrito. Porque aí no versículo 27 e 28 vai dizer, e Deus criou o homem. O homem saiu de dentro de Deus. Você sabia que você saiu de dentro de Deus? Você não apareceu do nada. Você não apareceu como nos filmes, o Aladim faz as coisas aparecer, uma lâmpada aparecer. Não foi assim. Você saiu de dentro de Deus. Ele não te criou no nada. Ele não fez assim, um estalo de dedo e você apareceu. Não, você saiu de dentro dele. Iguais que os animais saíram de dentro da terra, os animais aquáticos saíram de dentro das águas, assim o homem saiu de dentro de Deus. E se você anotar esse versículo, Efésios 1:4, Deus nos elegeu, nos escolheu, nos guardou, estávamos dentro de Deus antes da fundação do mundo. Sempre o homem esteve dentro de Deus. Sempre o homem esteve dentro de Deus. Então aqui no versículo 26, Deus está dizendo que o homem saiu de dentro dele e ele vai fazer uma afirmação muito poderosa. E essa afirmação ela vai perdurar para sempre. Olha, façamos o homem a nossa imagem. Anota essa palavra, imagem. E a nossa semelhança. O que significa a imagem? Sendo que a Bíblia diz que nunca ninguém viu Deus. A Bíblia afirma que Deus não tem imagem. E é mais, Deus proíbe adoração à imagem. Deus proíbe. Deus não quer que ninguém adore nenhuma imagem, nem a dele. Porque ninguém viu Deus. Deus não tem uma imagem para ser adorada. E qual é essa semelhança? Se ninguém nunca viu Deus, assemelhar ele, comparar ele com o quê? Se nunca ele foi visto. Isso é muito importante. Aqui existe uma revelação muito poderosa. A imagem aqui é a palavra setlen. O que significa setlen? No hebraico, essência. A essência. E o que é Deus? Deus é espírito. Isso significa que o homem é espírito. E a palavra semelhança é a palavra demut do hebraico. E o que significa a palavra demut? Característica, comportamento. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Façamos o homem a nossa essência espiritual para fazer o que nós fazemos. Vou repetir. Como está escrito? Qual é a intenção? Qual é a informação aqui que Deus está transmitindo? Que o homem é a essência dele, setlen, espiritual, para fazer semelhança, característica, o que ele faz. Agora Deus pegou esse homem, que é igual a ele, a mesma essência que ele, pôs na terra para fazer o que ele faz no céu. Está entendendo? Deus criou você, a essência dele, para fazer aqui na terra o que ele faz no céu. Isso que esse versículo 26 nos está revelando. Essa é a proposta de Deus. Deus criou o homem. Olha o versículo 27. Deus criou
versículo 27. Deus criou. Olha aí, você tem que olhar. Não confia só no que eu estou falando. Você precisa acompanhar comigo. E Deus, portanto, criou os seres humanos. Criou os homens. Essa palavra aqui, homens, é ser humano. O ser humano. A palavra original é Adam. Está referindo aos seres humanos. Presta atenção. Seres humanos. Versículo 27. E Deus criou os homens, seres humanos, a sua imagem, conforme a sua imagem os criou. Olha, homem e mulher deve estar na sua Bíblia. Aqui na minha Bíblia está macho e fêmea. Os criou. E termina essa frase, e termina o versículo 27 no plural. Os criou. A palavra aqui é essa palavra aqui, ó. Zakar. Zakar e Nequibá. Macho e fêmea os criou. E Deus disse que esse macho e que essa fêmea é a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aí o versículo 28 vai dizer, e Deus os abençoou, plural. Nós temos a ideia e o conhecimento de que Deus primeiro criou o homem. E depois de um certo tempo, lá na frente, Deus viu que o homem estava triste, sozinho, e todos os animais, cada um tinha a sua companheira, e só o homem que estava sozinho. Aí Deus foi lá, pensou e disse, não, vou fazer também, eu poderia ter feito, eu acabei esquecendo. Não, amado, essa não é a verdade. Isso não é o que está escrito. Como é que está escrito? Que Deus criou macho e fêmea. Versículo 27. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse para os dois, frutificai, ao versículo 28, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e a dominai. E lhes abençoou. É uma bênção. 5 bênçãos. O homem foi criado, Deus deu 5 bênçãos para eles e um dia de feriado. Deus criou o homem no 6º dia. No dia seguinte é feriado. Você não vai trabalhar. E está cheio de bênção. E você é a imagem de Deus para fazer o que Deus faz. É o que está escrito. Assim é como está escrito. Então nós precisamos entender a Bíblia como está escrito. Não como nos ensinaram na escola dominical. Talvez nos ensinaram através de um conhecimento um pouco raso. Mas agora você está começando a mergulhar. Nessas aulas você vai mergulhar profundo. Aqui, o que você vai ouvir, o que você vai aprender e o que você vai ver com seus olhos são coisas que não se aprende na teologia, num seminário. Aonde que se aprende? De madrugada, de joelho, em cima do monte, orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo, e conhecendo e lendo livros e pedindo para o Espírito Santo revelar. O que eu estou compartilhando com você aqui, amados, é o que o meu maestro, o meu professor e a minha dedicação e o meu esforço, o Espírito Santo deu. Homens que passaram muitos dias jejuando em cima do monte, homens de oração, homens de profundidade, homens que deixaram tudo para mergulhar na palavra de Deus, eles receberam a profecia, receberam a revelação, homens que dedicam a sua vida para compreender as Escrituras, para compartilhar, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos do diabo, homens que têm sede de Deus. E graças a Deus, Deus tem posto homens assim na minha vida. E eu aprendi com eles. E comecei a praticar o que eles praticam. Oração, horas e horas orando e horas estudando. Horas e horas orando, horas e horas estudando. Então você vai ouvir aqui, você vai aprender aqui. E eu quero te ensinar
a você a fazer o mesmo e buscar as revelações que Deus quer fazer através de você. Eu não quero que você se acomode com o que você vai aprender. Eu estou te dando os meios. Como eu te expliquei, o Espírito se movia, a palavra de Deus se movia, as coisas vão em ordem, começa a entrar em ordem. Então você precisa também buscar as revelações que o Espírito Santo quer dar para você. Amém? Então o que você vai aprender aqui são coisas que não se aprende no seminário. Você vai ouvir coisas que não se ouve em cima de um púlpito. Aqui é uma aula. Eu posso falar um pouco mais abertamente. Amém? Então, Deus criou, não criou depois a mulher. Deus criou, o que está escrito, macho e fêmea os criou. E os abençoou. E lhes deu umas bênçãos, 5 bênçãos. Nós lemos aqui 5 bênçãos. Agora, essa palavra bará, Deus criou. Versículo 27. Deus criou. É a palavra bará. Trouxe a existência. Não existia. Trouxe a existência. Bará, o homem. E da onde o homem saiu? De dentro de Deus. Igual que os peixes saíram de dentro das águas. Igual que os animais saíram de dentro da terra. O homem saiu de dentro de Deus. Olha que interessante. Aí você sabe, o homem pecou, morreu. Aí milhares de anos passou. Veio Jesus Cristo. Jesus voltou para o céu. Veio o Espírito Santo. E qual que é um dos nomes de Deus? Emanuel, Deus dentro do homem. Agora o homem saiu de dentro de Deus. Agora Deus quer entrar dentro dos homens. Você sabia que Deus quer entrar dentro de você de volta? Você sabia que a nova aliança, o ministério do Espírito, é para que você receba o Espírito de adoção, o Espírito de Deus morando dentro de você? Por isso que ele chama Emanuel, Deus dentro de você. O homem saiu de dentro de Deus, o homem pecou. Se passaram milhares de anos, o sacrifício do Cordeiro de Deus foi feito, agora Deus de novo quer entrar dentro do homem. Essa é a nossa história, essa é a história verdadeira. Mas voltando aqui, bará, Deus criou do nada. Mas pastor, a Bíblia diz que depois Deus criou a mulher, sim. No capítulo 2, versículo 7, Deus vai formar o homem. A palavra homem ali é só Adam. Adam, os seres humanos foi criado primeiro, no versículo 27 do primeiro capítulo. No capítulo 2, versículo 7, Deus vai formar o homem. E não vai formar o homem dele. O homem não foi formado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi formado da terra, do pó. Essa palavra formar no hebraico não significa, não tem a mesma conotação de bará. Não é a mesma coisa, bará, trouxe a existência. Não, a palavra formar é a palavra yatser do hebraico. O que significa essa palavra yatser? Dar forma, criar a partir de algo e dar forma, mas não é trazer a existência do nada. Formar, Deus formou com as suas próprias mãos da terra um corpo para esse espírito. Você lembra? Deus criou o homem em espírito. Deus é espírito e Deus formou o homem a sua essência, espírito. Então esse espírito que estava os dois juntos, macho e fêmea, Deus pegou esse espírito e pôs num corpo da terra. Você está entendendo? Deus criou o homem em espírito. O homem é espiritual. Versículo 27 do primeiro capítulo. Só no capítulo 2, que Deus agora vai dar um corpo para estes homens, os dois.
e colocou dentro desse corpo e soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Agora, esse espírito Deus colocou dentro do corpo e esse corpo passou a viver através de uma alma. A alma é imatéria, o espírito é imatéria, somente o corpo é matéria. Então, aqui dentro desse corpo, Deus formou e pôs o espírito aqui dentro. E aqui dentro agora desse corpo, que é Adão, ou Adam, no original é Adam. Adão é o macho, é o homem, masculino. Saiu primeiro o homem. Mas dentro de Adão, deste corpo, estava a Eva, que nós conhecemos, que não chamava Eva. Era Isha, a mulher. Mas aqui, dentro de Adão, está a fêmea, a Nequibá está aqui dentro. Você lembra que nós vamos estudar isso hoje, outro dia nós vamos estudar sobre o nascimento da Eva. Deus não criou a Eva do pó da terra. Deus tirou a Eva de dentro de Adão. Porque no versículo 27 anteriores, Deus já tinha colocado os dois juntos. Homem e mulher é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus nunca vai aceitar a fusão de dois homens ou a fusão de duas mulheres. Porque no princípio, Deus criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher juntos é a imagem e semelhança de Deus. Dois homens ou duas mulheres juntos não é a imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus não aprova. Deus aprova aquilo que Ele estabeleceu. E fora do que Ele estabeleceu é rebeldia, é pecado, é não aceitar o Criador, não aceitar o Pai. Então, a imagem perfeita de Deus, homem e mulher. E essa imagem, Deus os abençoou e deu uma ordem para eles. Governem a terra. Nós vamos chegar lá agora. Mas você entendeu aqui que o versículo está dizendo que no versículo 7, o corpo do homem foi formado, Deus pôs o espírito aqui e a alma do homem nesse corpo passou a ser uma alma vivente. Então o ser humano é isso aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Todo ser humano é espírito, veio de Deus. A imagem e semelhança de Deus é o espírito. A minha característica, o meu cabelo, a cor da minha pele, as minhas unhas, os meus olhos, isso não é a imagem e semelhança de Deus. Quando você se olha no espelho, você não está vendo a imagem e semelhança de Deus, não. Você está vendo a imagem e a semelhança da terra. É no Espírito. É o Espírito que é a imagem e semelhança de Deus. Mas o meu corpo é a imagem e semelhança do pó. Tá bom? É por isso que essa carne, essa carcaça vai voltar para o pó. Porque saiu de dentro do pó. E a alma? A alma ela vai para algum destino. Ou ela vai para onde foi o espírito, ou a alma vai a outro lugar, inferno. Mas isso é lá para frente, tá? Mas eu só quero dizer isso. A alma é eterna, o espírito é eterno, mas esse espírito volta para Deus. A alma vai seguir o destino que ela escolheu. E o corpo não escolhe. O corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus. O espírito não escolhe, o corpo também não escolhe. Ele está destinado para a terra, porque saiu da terra. O espírito volta para Deus, está destinado porque saiu de Deus. E a alma? A alma, o corpo vai decidir para onde ela vai. A alma é o centro das nossas emoções, é onde nós decidimos, é o centro, é aquilo que controla o nosso corpo. Então a alma, ela vai para onde ela escolheu, ou para Deus ou para o inferno. Separado de Deus, tá?
Então, o que nós somos? Anota isso aqui, ó. O ser humano é dois corpos. Corpo espiritual e corpo natural. O ser humano é um corpo espiritual. O espírito é como se fosse um corpo espiritual. E o corpo físico é o corpo natural. O corpo natural te conecta com a terra. O corpo espiritual te conecta com Deus. E a alma é o centro dos dois. É o centro dos dois, a alma. Ela é eterna também. Então, você e eu somos isso. Nós temos um corpo natural que conecta com a terra e um corpo espiritual que nos conecta com Deus. E a alma, ela está no meio, ela que toma as decisões. Livre-arbítrio. A alma é o centro de mando. Livre-arbítrio a alma tem. Ela pode escolher, tá? Ela pode escolher quem que ela vai servir. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Anota para você ler depois. Paulo vai estar dizendo: se há corpo natural, também há corpo espiritual. Se há corpo natural, está falando de Adão lá, o primeiro Adão. Se há corpo natural, também existe corpo espiritual. O espírito é um corpo. Nós somos trinos. Temos dois corpos, o espiritual e o natural. Olha o versículo 26, voltando ao versículo 26 para continuar. E determinou Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Leia aí na sua Bíblia. Versículo 26, está escrito assim: ou que eles dominem, ou na minha está escrito, e dominem eles. Deus está dizendo, e dominem eles. Deus não disse, e nós vamos dominar sobre eles. Deus não disse, e eu vou dominar sobre eles. Não. E que eles, plural, homem, homem e mulher. Deus deu uma ordem para os dois dominar. Homem e mulher, eles dominem. Só que nós temos uma natureza, um conhecimento que quem manda é o homem, que o cabeça é o homem. Isso também é verdade, mas não é a vontade primária de Deus. Isso é consequência da queda. Isso tem a ver com maldição, porque a vontade perfeita de Deus é que o homem e a mulher dominem juntos. Que eles estejam de acordo em tudo, que eles sejam em um só espírito. O versículo 26 está dizendo aqui, dominem eles. É aqui que nós vamos agora ver aonde aparece a primeira vez na Bíblia a palavra reino. Você lembra? Nós estamos falando do reino. Mal interpretado, muito falado. Mas agora, você sabe que no versículo 26 de Gênesis, o primeiro capítulo, no versículo 26, por primeira vez na Bíblia, vai aparecer a palavra reino. A palavra ali no hebraico é a palavra Hadá. Hadá no hebraico significa reino, governo, rei, e significa pisar com os pés. Reino, rei e pisar com os pés. Pisar com os pés tem a ver com sujeitar. Então, Deus deu uma ordem para o homem e a mulher, que eles sejam o rei na terra. Você lembra
O homem é a imagem, essência, e a semelhança, a palavra demute, característica, para fazer na terra o que ele faz no céu. O que Deus faz no céu? Reina. Deus no céu reina. E o homem, Deus deu uma ordem, isso se tornou uma lei. Quando Deus fala, se torna lei até mesmo para ele. Ele nunca voltou a palavra dele atrás. E nunca vai voltar, ele não pode mentir. Falar uma coisa hoje e amanhã falar outra. Ele falou, se estabelece uma lei. Para ele também. Então, Deus deu uma ordem para o homem reinar. O reino é do homem, dominem eles, sujeitem eles. Essa é a vontade perfeita de Deus. Que o homem faça na terra o que Deus faz no céu. A vontade perfeita de Deus é que o homem seja rei aqui na terra. Que o homem reine aqui na terra. Que o homem tenha um reino aqui na terra. Que o homem sujeite todas as coisas aqui na terra. Deus nunca mandou o homem sujeitar o homem. Sujeitar a natureza. É só você continuar lendo os versículos e vai dizer. Sujeitar os animais selvagens, os que se arrastam, toda a natureza. Selvagens, os domésticos, tudo a natureza, o homem tem que sujeitar, junto com a mulher. O homem tem a autoridade. O homem é a máxima autoridade na terra. Olha só, Deus criou o homem para reinar na terra. E Deus é o rei do homem. É esse o contexto. Deus deu o reino para o homem reinar. E Deus é o rei do rei. Quem é o rei? Adão. E quem é o rei dos reis? Cristo. O Senhor é rei do homem e o homem é rei da terra. Essa é a vontade de Deus perfeita. Disso se trata o reino. E aqui o homem tem um reino, domínio total. Total da terra. O homem é que manda, o homem e a mulher, eles que governam tudo a terra. Deus deu para eles a terra. Que Salmo 115, 116, diz assim: os céus são os céus de Jeová, a terra ele deu aos filhos do homem. Deus deu aos filhos do homem. A terra é do homem, amado. Esse planeta Terra, Deus deu para o homem. Não é do homem, mas Deus deu para o homem. É igual a pessoa que vive de aluguel. Se você vive de aluguel, você tem um contrato. Você tem um contrato. Você tem um contrato. Certo? Você não é o dono da casa, mas quem manda na casa é você. Se o dono da casa quiser ir lá ver como está o quintal dele, ele tem que ligar para você e pedir uma permissão para você deixar ele entrar. Você não é sua casa, mas quem manda é você. Enquanto você tem um contrato de aluguel, quem manda é você. O dono não pode chegar lá a hora que ele quer. É a mesma coisa na terra. A terra é do Senhor, mas ele deu ao Filho dos homens. E a palavra dele não pode voltar atrás. Não voltará atrás. Então no versículo 26 está dizendo: e que eles dominem, que o homem reine sobre a terra. E essa palavra vai se cumprir e ponto final. E como eu sei que essa palavra vai se cumprir? É verdade, o homem perdeu o domínio. Veio Satanás, enganou os dois, a mulher e o homem. Enganou, usurpou. Adão perdeu o reino, ele perdeu o reino. Você sabia que Adão perdeu o reino? Gênesis 9, abre a sua Bíblia, Gênesis 9. Quando o homem perdeu o reino, abre lá a sua Bíblia, Gênesis 9, escreve aí, Gênesis 9, e verifica o que eu estou te dizendo. Quando o homem perdeu, pecou, se rebelou contra Deus, porque houve uma proposta melhor, olha só, houve uma proposta melhor. Então Adão trocou o que tinha por uma suposta proposta. Uma suposta proposta que ia levar ele à morte. Deus deu uma ordem para Adão: de todas as árvores comerás. De tudo comerás. É uma ordem. Até não comer é desobediência. Se Deus fala de todas as árvores comerás, é uma ordem. Mas da árvore que está no meio do jardim, opa, essa você não toca. Essa sua alma vai ter que se sujeitar, porque eu sou o teu rei. Não se esqueça, não viva muito tempo no jardim achando que você é dono. Não, você está aqui, você é o maior dono. Você só está cuidando para mim.
tá? Então Deus diz para ele, não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. E todo mundo conhece essa história. Você lembra do capítulo 3? A mulher come, ela resolve acreditar na serpente, o homem também, eles morrem espiritualmente. Eles não morreram física, o corpo dele físico não morreu. Quem morreu? O corpo espiritual. A alma dele e o corpo espiritual continuou vivendo aqui na terra, depois que eles comeram e pecaram. O que morreu foi o corpo espiritual. Esse espírito voltou para Deus, ele perdeu o corpo espiritual dele. Então agora, aí o mundo foi amaldiçoado, a desgraça entrou, agora as trevas, o diabo começa a reinar porque não tem rei. Terra que não tem rei, qualquer um reina. Então, já não existe rei na terra. Já não existe rei na terra. O único rei que existia na terra, ele morreu espiritualmente. Agora só está Adão, que se tornou escravo do pecado. Agora no capítulo 9 de Gênesis, Deus vai destruir a terra tudo novamente. E Deus vai começar uma nova geração, uma nova raça de gente, através de Noé. E se você ler Gênesis 9, junto com Gênesis 26, 28, você vai ver que são as mesmas palavras. Da mesma forma agora que Deus vai abençoar a Noé, vai usar as mesmas palavras, as mesmas bênçãos ele tinha dado para Adão. Você lembra qual foi a bênção de Adão? Que Deus deu lá para ele? Foi isso aqui, ó. E Deus lhes abençoou. Multiplicai, frutificai, sujeitai a terra, dominai e governai a terra. 5 bênçãos. Agora, olha o que Deus vai dizer para Noé. E Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Multiplicai, frutificai e enchei a terra. Está faltando as 2 bênçãos que Adão tinha. Noé não recebeu o sujeitai e o dominai. O dominai é o Hadá, é o reino. O homem perdeu o reino quando ele pecou contra Deus. Essa nova geração de Noé, até os dias de hoje, não tem o reino, não tem o dominai. Só tem as 3 bênçãos. Tudo da terra. Frutificar, encher a terra e multiplicar. O homem perdeu o reino. O homem se tornou escravo. O homem se tornou escravo daquilo que era para ele ser o rei. Você entendeu? Agora a terra está maldita, debaixo de maldição. Os filhos de Adão pecaram, o pecado e a morte entrou, e passou a morte e o pecado para todos os homens, e todos pecaram, e estamos destituídos da glória de Deus. O homem perdeu o reino. Mas, se passaram 3.000 anos, 4.000 anos, uma boa notícia é em Jerusalém. Uma boa notícia chegou do céu em Jerusalém, lá onde o homem perdeu o reino. Uma boa notícia. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, abre a sua Bíblia, Marcos 1, versículo 14 e 15. Depois que João foi preso, depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia pregando as boas novas. Depois que João foi preso, veio Jesus. Aqui em Marcos é a primeira aparição de Jesus publicamente. Jesus vai começar o ministério dele. A primeira pregação dele, digamos, a primeira mensagem dele para os homens é essa aqui, ó, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Dizendo, pregando as boas novas de Deus, o Evangelho, dizendo: o tempo se cumpriu, o reino de Deus é chegado,
Arrependei-vos e crede na boa notícia. Qual é a notícia do Evangelho? O reino voltou. O reino está próximo. O que significa estar próximo? A conotação é está acessível. O reino que não existia antes, o reino que estava escondido. Se você lembrar e ver as parábolas de Jesus, o que ele se compara ao reino? Jesus compara o reino a uma dracma perdida, a uma ovelha perdida, a um filho perdido, a uma pérola perdida, a um tesouro escondido. O reino estava escondido, perdido, não estava na mão de Satanás. Deus não entregou na mão de Satanás, simplesmente o reino voltou para Deus, junto com o Espírito. E a terra ficou sem rei. E quando a terra fica sem rei, o príncipe das trevas reinou. Por isso que a lei e os profetas, Jesus vai dizer, foi até João, mas agora daqui para frente o reino de Deus é anunciado. E os violentos, Lucas 16:16, e os violentos os arrebata. O que é os violentos? Com força, com determinação. Para você conquistar o reino, tem que ser com força, com determinação. Por isso que o reino, buscai em primeiro lugar, tem que ser procurado o reino. O reino tem que ser procurado. Mas existe uma boa notícia para os homens na terra. Uma boa notícia. O reino de Deus está próximo. Uau, que maravilha! Essa é a boa notícia. É isso que significa a palavra evangelho. Boas novas. Por que novas? Porque não existia. E é uma notícia maravilhosa. E qual é essa notícia? Eu vou para o céu? Sim, mas não é isso que estou dizendo. A boa notícia é que o reino chegou. Não que você vai para o céu, mas que o reino voltou. O reino está acessível. Os fariseus perguntaram para Jesus porque ele só pregava do reino. 3 anos e meio pregando do reino. E os fariseus perguntaram, quando virá o reino de Deus? E Jesus disse, não virá com aparência. Não vão dizer, ele ali está aqui. Está no deserto, o reino não vem com aparência. Aí Jesus responde para esses fariseus que queria conhecer mais. O reino está dentro de vós. Algumas traduções, entre vós. O reino já está disponível. Ele é espiritual. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino não é tangível, o reino é espiritual, amado. Mas apesar de ser invisível, ele chegou. Essa é a boa notícia. Não que você somente vai para o céu, é uma boa notícia, mas você vai voltar de lá um dia. A boa notícia é que o reino chegou. E o reino não é o reino dos céus, nos céus, é o reino dos céus para a terra. O evangelho significa o reino chegou. Governa, tem a autoridade, pisa sobre a cabeça de Satanás. Liberta os cativos, liberta os oprimidos, abra os olhos dos cegos, expulsa os demônios. Se você pegar uma serpente na mão, ela é natureza, pode ficar tranquilo, não vai te fazer dano. Se você beber algo mortífero, você é imortal, você faz parte do reino que é espiritual. Nada é contra você, porque Deus é a seu favor. A boa notícia do evangelho não é que eu vou um dia morar no céu, é que o reino já está disponível. O reino já está próximo. Essa é a boa notícia. A toda a autoridade. Quando Jesus voltou para o céu, depois que ele ressuscitou, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e pregue este evangelho do reino de Deus em todas as nações. Porque em todas as nações, todos os homens que não reina, que não está no reino, que não recebeu o evangelho, é um escravo do diabo, que a sua alma está condenada a ir para o inferno. Você lembra que o homem tem um corpo espiritual e esse corpo espiritual conecta com Deus. Todo homem que está sem Deus não tem esse corpo espiritual. O que significa isso, pastor? Que ele nunca irá a Deus. Ele precisa nascer de novo, da água e do Espírito.
O Espírito de Deus quer entrar novamente nele. O Espírito de Deus quer entrar novamente dentro de você. Porque você saiu de Deus. A sua origem, o nosso pastor sempre diz isso, o seu começo aqui na terra foi a sua mãe, mas a sua origem veio do céu. A sua origem é Deus, mas essa origem, o seu corpo espiritual morreu. Agora, Deus de novo quer entrar dentro de você, mas é a sua alma que tem que decidir se aceita ou não aceita as boas novas. Amém? Eu quero parar por aqui, não quero que seja uma aula com mais de 1 hora. Então, eu quero te dizer que a boa notícia do reino, o evangelho, a boa notícia é: o reino está acessível. Arrependei-vos e crede no evangelho, no reino. Não existe reino sem arrependimento. É só, eu quero receber o reino. Arrependei-vos. Arrependa-te e volte a nascer de novo. Como posso nascer de novo? Aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você nasce de novo, você se arrependeu, mudou a sua mente e você novamente agora é mais do que vencedor. Agora você já não é escravo, você é um príncipe, filho do rei, que é Jesus Cristo. Amém, amados? É isso que significa boas notícias. O reino está próximo. E o reino não é para o céu, é para agora. O reino é governar. O reino, esses sinais seguirão aqueles que crerem. Sinais de poder, milagres, prodígios e sinais. Cura os enfermos. Fala de Deus, fala de Cristo. A luz, o princípio e o fim, fala dele. Isso é o reino. E o diabo vai fugir de você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. O diabo conseguiu destruir tudo isso. O diabo conseguiu por milênios destruir o projeto de Deus, porque ele semeou uma dúvida no Filho de Deus. A primeira tentação da terra foi duvidar. Olha aí. Não foi matar, não foi roubar algo ou fazer algo muito maldoso, matar famílias, matar crianças, fornicar, adulterar. Não. A maior tentação, o pecado que desgraçou com todo o planeta Terra, trouxe maldição, foi uma dúvida. O diabo vai semear dúvida no coração dos filhos de Deus para roubar, matar e destruir o que Deus tem para eles. Deus disse no versículo 26, o homem é como nós, a nossa imagem e semelhança. No capítulo 3, o diabo veio e semeou uma dúvida no coração da Eva e de Adão. Se vocês comerem, será como Deus. Se vocês comerem, será como Deus. Deus já tinha dito antes que eles eram a imagem de Deus e semelhança de Deus. Um conselho do diabo fez eles pensarem: será que nós somos imagem e semelhança de Deus? Será mesmo? Vamos comer para nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Desgraçou a humanidade. Uma dúvida. Se passaram 3.000 anos, agora o Filho de Deus, o último Adão, está no deserto para começar o ministério dele, para trazer o reino de volta. O mesmo Satanás vai lá nele e fala: se você for filho de Deus, semeando uma dúvida, a mesma estratégia, a dúvida. Se você for filho de Deus, dá uma ordem para essas pedras se transformarem em pão. É um bom conselho. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, mas Satanás veio dando uma resposta, uma sujeição, semeando uma dúvida. Se você for filho de Deus, essas pedras vão se transformar. Imagina se Jesus para pensar nessa proposta e nisso que ele está dizendo, ia gerar uma dúvida no coração de Jesus. Satanás quer destruir a sua vida semeando uma dúvida.
será que você é filho de Deus? A Bíblia diz que todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo receberam a potestade de ser chamado filho de Deus. A palavra potestade do grego ali é um documento legal. Se você aceitou Jesus Cristo, você é filho de Deus. Apesar do deserto, apesar da crise, apesar da doença, apesar do abandono, apesar da dor que você sente, apesar do lugar que você está, você é filha ou filho de Deus. O diabo só precisa semear no seu coração. Será que você é filho de Deus? Será que Deus vai te tirar desse abismo? Será que Deus vai deixar você morrer com essa doença? Será que Deus vai deixar o seu filho ou a sua filha morrer? Será que Deus está ouvindo a sua oração? Será que Deus existe? Uma semente. Se a semente nascer no seu coração e você duvidar, vai entrar a incredulidade e vai entrar a desgraça. Nunca duvide da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, apesar dos pesares, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe. Reflita no que você acabou de ouvir. E já estou preparando a quarta aula. E vai ser muito mais profundo, muito mais abençoador, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.